irmãos, como é bom, como é maravilhoso podemos louvar ao Senhor através de um cântico que revela Cristo para nós, nos mostra que Ele nos resgatou, nos mostra que Ele nos deu de novo o acesso ao Pai. E eu sempre gosto de pensar e refletir a respeito das letras do louvor. E eu não sei se foi por muitos anos que tanto eu como a Fernanda fizemos parte de louvor. E a nossa ideia era sempre que o louvor também prepara os nossos corações, que o louvor nos dá um momento de conforto, nos dá um momento de refletir em quem Jesus é, como nós cantamos aqui também, na gratidão, o quanto nós devemos ser gratos, independente das circunstâncias da vida. Realmente, poder, como esse último canto, dizer, elevo minhas mãos, sim, ao Cordeiro que venceu. Porque Jesus venceu a morte que era nossa. Nós devemos ser gratos. Todo momento, todo instante, pela vida, pela salvação. E aí, como nós estamos aqui há meses, vendo, pensando, aplicando, colocando em prática a respeito de tudo que Jesus tem mostrado, tem ensinado nessa exposição que nós estamos aqui do Evangelho de Mateus. Eu vou falar isso assim, mas não fique triste comigo. Mas eu quero acreditar que cada um de nós, nesse período que nós estamos aqui, ainda faltam alguns capítulos, até chegar no 28. Então vamos ficar aqui praticamente mais alguns meses. Mas eu quero acreditar que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no ministério, através de cada lição apresentada aqui. Que continuemos a sermos despertados para uma vida cristã pautada nas Sagradas Escrituras. E quando nós cantamos esse último cântico, digno é o Senhor. Quem é o Senhor? A quem esse cântico se refere? Qual é a atribuição que esse cântico dá a Jesus? Nós vimos. Ele nos perdoou, Ele nos religou com o Pai, Ele ressuscitou, e eu tenho que só agradecer. E como que eu sei que esse Senhor é Jesus? Uma frase que nós vamos trabalhar hoje aqui, baseada no texto, vão ser poucos versículos, mas traz para nós verdades bíblicas de quem é o Senhor. E o projetado ali, Jesus Cristo é o Senhor, revelado através das Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos ou nós pensamos a respeito de Jesus, algumas questões envolvem a nossa mente e muitas vezes os nossos corações. E isso é natural do cristão. Quem é Jesus? É o Senhor, é o Salvador, morreu por mim naquela cruz, perdoou os meus pecados. Mas desde quando, desde que momento, Jesus é revelado nas Sagradas Escrituras? Nós podemos fazer assim uma jornada bíblica agora, olhar primeiramente lá para Gênesis capítulo 3, onde acontece a queda, e ali no 3, 14, 15, 16, já há uma indicação, já há uma ponte mostrando Jesus. E se nós somos caminhando,
nós vamos ver que desde o Antigo Testamento aponta para Jesus. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é nessa interação de verdades a respeito de Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, sim. Ele é o Senhor revelado através das Sagradas Escrituras para nós. Não há outro meio, não há outra forma. Quando pensamos, quando agimos a respeito de mergulharmos nas Sagradas Escrituras, nós vamos entender todo o plano salvífico, quem nos justificou, quem morreu por nós. E aí, dia após dia, é um desafio para cada um de nós, dia após dia, nós somos desafiados a ter um relacionamento pleno com o Senhor, a ter uma intimidade plena com o Senhor, através da leitura da palavra. E talvez em alguns momentos você vai se deparar com Jesus, revelado através da palavra. Esse é o nosso maior e único objetivo. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor Jesus é revelado através das Sagradas Escrituras. Então, se eu quero conhecer cada vez mais a Cristo, a Jesus, da onde que eu tenho que beber? Qual fonte? Das Sagradas Escrituras. Podemos vir aqui nas nossas reuniões, nos nossos cultos de celebração, como hoje, culto de celebração da ceia, que é um momento memorável, que é um momento que nos vai fazer recordar a quem? Ao sacrifício de quem? Jesus. Então, se nós não mergulharmos na Sagrada Escritura, como vamos poder conhecer a Jesus cada vez mais? Posso eu vir aqui, qualquer outro irmão vir aqui, falar a respeito de Cristo, e muitas vezes esquecemos do que foi anunciado, do que foi ministrado, ou seja numa pregação, seja num estudo bíblico, seja no início do culto, seja até num louvor. Se nós não mergulharmos nas Sagradas Escrituras, como que nós vamos conhecer o Senhor cada vez mais? E nós vamos ver nessa noite um grupo que semana passada pensavam que conheciam o Antigo Testamento, a Torá. Os fariseus eram direcionados, mestres. E mais para frente, depois, talvez o próximo domingo, ou um outro domingo, nós vamos ver aqui que Jesus os repreende, dizendo, e ainda fala para os seus ouvintes, olha, vocês sejam igual aos fariseus e aos saduceus. É interessante isso. Mas, não façam o que eles fazem. Eles comprometem o testemunho. Dizem que faz, mas não faz. E aqui, semana passada, nós vimos que esses mesmos homens, no momento ali, da conversa com Cristo, diz qual é o grande mandamento? E Cristo mostra para eles uma postura assim, autêntica, de quem conhece que Ele é o Messias. E agora tem a réplica, tem o retorno. E aí nós vamos ler juntos aqui agora, para nós entendermos. A respeito exatamente dessa frase, ou desse tema, ou dessa preposição. Jesus Cristo é o Senhor, revelado através das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 22, do 41 ao 46. (41 a 46). Nos versículos anteriores nós vimos que Jesus foi questionado. Jesus deu a resposta a esse mesmo grupo. E agora no versículo 41, nós vamos observar que agora Jesus vai dar o retorno.
E o texto diz assim, Mateus escreve assim: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe poderia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Nós vemos agora o mesmo grupo, novamente aqui, naquela interação ali. Marcos e Lucas, eles também relatam a respeito desse mesmo versículo também. Eles relatam a respeito que eles estão no templo. E o acontecimento aqui é no templo. E lembrando que nós temos aqui os fariseus e temos os discípulos, temos também um outro público ali ouvindo aquela conversa. E agora aqui Jesus pergunta para esses homens, conhecedores da lei, conhecedores de textos que remetem a Jesus Cristo, ao Messias. E aí, na minha versão diz: reunidos os fariseus, interrogou Jesus: quem pensais vós do Cristo? Alguma versão vai dizer: qual é a sua opinião a respeito de Cristo? E aí esses homens, ali pensando, e Jesus continua, né? De quem é filho? Como se dissesse quase assim: vocês não são conhecedores da lei? Quem você pensa que é o Cristo, que é o Messias? De quem ele é filho? E aí, óbvio, que o Antigo Testamento sempre apontava para o Messias sendo o quê? Da descendência de Davi. Se nós fôssemos olhar toda a história, desde as muralhas de Jericó, lá nós já vemos a descendência ali de Jesus. Que vem Jessé, depois nasce Davi. E aí tem aquela expressão que nós já ouvimos aqui. Muitos judeus, até hoje ainda, usam essa expressão, como nós vimos em outros textos aqui atrás. Homens em situações dizendo: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Usando essa expressão. E a resposta aqui, após essas duas perguntas de Jesus para esses homens, era óbvia para eles. Mas nós hoje, como igreja em pleno século 21, ouvindo essas duas perguntas, eu quero deixar já assim para nós, essa reflexão. Se alguém virar para você e perguntar: quem pensais vós? Vós, que é Cristo. De quem é filho? Como você ou eu interagimos? Hoje nós, como igreja saudável, como igreja teologicamente e assim bíblica, nós temos que ter as respostas. Quem é Jesus? Quem é o Cristo? Quem vós dizeis que é o Cristo? De quem ele é filho? E aí nós vemos aqui agora esses fariseus dando a resposta rápida, simples. Para mim e para você hoje, quem é o Cristo? De quem é filho? O Cristo é o Salvador, é o meu Salvador. Quem é filho? Filho do Deus Altíssimo. Resposta nós sabemos. E agora, quanto à profundidade disso? Nós sabemos. E aí o texto mostra que esses homens respondem: Davi, filho de Davi. E aqui não há um silêncio, mas eu quero pensar um pouco dessa forma, não há um silêncio aqui. Eles responderam rápido: de Davi. E Jesus replica, dizendo assim: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, se referindo ao que é o Salmo 110. O Antigo Testamento já apontava ao Messias, que
Davi referenciava Jesus Cristo como Senhor. E esses homens religiosos não tinham esse entendimento. E aí cabe para nós verdades aqui a respeito desse texto. A respeito dessas perguntas que Jesus faz a esses homens. É fácil de nós pensarmos e entendermos. Deus sonda o nosso coração. O Espírito Santo de Deus, a perdão, antes nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele passa a habitar no nosso coração. E aí temos versículos bíblicos que é o nosso espírito que realmente se liga ali com o Espírito de Deus. E aí nós temos essa vida espiritual. E entendemos que Cristo é o Senhor revelado através das Sagradas Escrituras. Nós sabemos disso. Não pode ter dúvida. Não tem nenhum desvio teológico nisso. Não pode ter. Aqui é um desvio teológico desses homens, religiosos, praticantes só de obras para se aparecerem, para mostrarem aos outros o lado humano só. Uma pergunta óbvia: se eles tivessem o conhecimento mesmo, o coração voltado para o verdadeiro Messias, automaticamente eles diriam assim: Tu és o Cristo. Como nós vimos os apóstolos, nós temos aqui realmente todo o texto de Mateus, chegamos a Mateus 22, mostrando Jesus se revelando aos seus discípulos, depois separado como apóstolos, e Jesus está aqui se revelando. E é uma cegueira espiritual desses homens, vou usar esse termo aqui, uma cegueira espiritual plena. E Jesus ainda, na graça dele, na misericórdia, ainda ajuda esses homens, por incrível que pareça. Como pode, né? Como, pois, Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo? Ajudou-os dizendo, olha para Salmo 110, o versículo 44. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. E Jesus retorna a pergunta para eles de novo, mais uma pergunta, a terceira agora. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Provavelmente aqui, de novo, aquele silêncio, aquela reflexão. Olha, pense bem, como que Davi, o rei Davi, chama o Messias de Senhor? Como que ele pode ser filho de Davi? Como? E aí o versículo 46, Mateus escreve encerrando, dizendo, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. O que me chama a atenção nesse final aqui, é que aquela base, eu vou usar esse termo aqui, aquela base da verdade teológica, de conhecer, de instruir aqueles que não conhecem, ou fazem que conhecem, é uma das qualidades de Jesus. E aqui nós vimos isso. Jesus está dizendo para esses homens, olha, vocês são muito religiosos. Não está escrito isso, tá, irmãos? Eu estou só aqui fazendo uma analogia. Vocês são muito religiosos. Vocês não enxergam o que diz lá, os salmos que escreveu o próprio Davi, o rei Davi. Ele mesmo declara. Só faltou Jesus dizer assim, eu sou o Messias, como ele estava sempre apontando. Só faltou Jesus dizer isso. E o impacto foi tão grande na resposta, nas 3 perguntas de Jesus, e a respeito, mostrando a ele mesmo.
Só faltando dizer, olha, abra os olhos, eu sou o Messias. Só faltou dizer assim. E às vezes, muitas vezes nós também, como igreja, como servos do Senhor, como pregadores da palavra, anunciadores do evangelho lá fora, nós devemos ser, muitas vezes temos que estar atento, aonde nós vamos buscar, onde nós vamos beber da fonte, para que se alguém perguntar, ou se você faça a pergunta inversa, dizendo, que pensais vós do Cristo? Acho que muita gente precisa entender a respeito disso. Acho que muitas vezes, às vezes você tem que fazer a pergunta, ou muitas vezes você recebendo, você já sabe a resposta. Podemos ser meros religiosos, que pensarmos igual a esses homens, igual a esses fariseus, pensarmos que sabemos orar, mas não oramos, pensar que conhecemos as Sagradas Escrituras, mas não conhecemos, pensar até às vezes que conhecemos a Cristo e não conhecemos. E eu quero destacar aqui a primeira verdade desse texto, para os ouvintes aqui do texto, para nós aqui. Jesus ele vai confrontar o quê? Primeiramente os corações. Mostrar, o que vós pensais? Ou qual a sua opinião a respeito do Cristo? Marcos e Lucas vão dar um pouquinho mais de detalhe lá. Mas quando nós pensamos a respeito de quem é Cristo, o que nós pensamos? Permita-me ajudar você e a mim também. Às vezes pensamos tão superficial, tão raso, a respeito de quem é Cristo. Muitas vezes acontece conosco, igual está acontecendo com esses homens. Cristo é presente. E nós não sabemos quem é Cristo, de quem é filho, de quem o chama Senhor. E a primeira verdade é essa aqui. Ele confronta os corações para se revelar aos seus. E aqui nós vemos que Cristo, ele confronta primeiro esses homens dão uma resposta ali, Jesus confronta novamente, e aí há o silêncio, que não tem mais argumento. Então a primeira verdade aqui, ele confronta o coração, para que ele se revele através do quê? Das Sagradas Escrituras. Jesus se revelou através do Salmo 110 a esses homens, mostrando a eles, quase dizendo, eu repito isso de novo, né? Quase dizendo, eu sou o Messias, vocês estão cegos, como nós já vimos lá atrás, raça de víboras, vocês estão cegos. E aí eu quero destacar uma segunda verdade. Ele se revela como o Senhor, através das Sagradas Escrituras. Jesus faz a pergunta a esses fariseus: de quem é filho? Jesus conhecia ou não conhecia o coração desses homens? Na soberania dele, como nós já cantamos aqui, na soberania dele, ele sabia ou não sabia qual era a resposta? Provavelmente sim. Mesmo assim, ele introduz o Salmo 110 para que esses homens sejam confrontados no coração. Ele é o Senhor. Ele se revela através das Sagradas Escrituras. E Jesus Cristo é o Senhor. Ele se revela através da Sagrada Escritura. Não tem outro caminho. É como eu usar do termo, como eu conheço mais a Deus? Como que você pode conhecer mais a Deus? Como que você e eu podemos conhecer mais Cristo? Como que eu e você podemos conhecer mais a ação do Espírito Santo?
Como que eu e você podemos conhecer mais a respeito da igreja, do ser igreja, dos nossos deveres como igreja? Através da Sagrada Escritura. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, revelado através da Sagrada Escritura. O que vós pensais a respeito de Cristo? Permita agora me fazer essa analogia aqui, essa ilustração aqui, com nós, igreja. Nós não podemos viver no mundo do farisaísmo. Nós não podemos ter uma vida como vida de fariseus ou de saduceus. Os saduceus são os piores, que nem na ressurreição criam. Nós temos que viver uma vida cristã, uma vida autêntica ao Senhor. E podemos assim olhar para esses versículos, poucos versículos aqui, e concluirmos que Jesus mostra aos fariseus com toda a autoridade bíblica, eu vou usar essa frase, Jesus mostra com toda a autoridade bíblica que Ele é o Messias e que esses homens estão cegos espiritualmente. E nós? Quem vós dizeis que é o Cristo? Poderia até complementar. De quem Ele é filho? O quanto nós conhecemos a Cristo? Há textos bíblicos aqui que nós sabemos e às vezes nós cantamos também. Texto que diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Quanto nós conhecemos a Cristo? Nós concluímos aqui nesse texto que esses homens foram confrontados primeiramente. É a primeira verdade. Confrontados no coração. Mais para frente, vou deixar você aí com um gostinho de quero mais. Mais para frente, os versículos mais à frente, você vai ver lá pelo menos 7, algumas versões 8. 8, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Jesus se direcionando aos fariseus, mostrando a esses homens o quanto eles estão distantes daquilo que eles pregam. E aí eu penso, nós como igreja, o quanto talvez nós estamos distantes daquilo que nós cremos? O quanto? O quanto eu conheço a Cristo? Hoje nós vamos celebrar, trazer a nossa memória. Todo mês nós fazemos isso. O sacrifício de Jesus lá na cruz. O cálice que simboliza o sangue de Cristo derramado naquela cruz. O pão que simboliza o corpo dilacerado naquela cruz. E o quanto eu conheço a Cristo? O quanto esses homens tinham entendimento de que era o Messias. E o mais grave ainda é que eles estavam presenciando tudo aquilo que Cristo estava fazendo. Os milagres, as manifestações ali de cura também, as manifestações de confrontação. Muitas vezes não havia o agir ali sobrenatural, mas havia a confrontação do coração. E aí a pergunta ainda é essa: quanto nós conhecemos a Cristo? Jesus, na verdade é pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós podemos entender que Ele é revelado através das Sagradas Escrituras, mas pela fé. E aí a graça dele manifesta sobre nós. E eu enxergo aqui, eu vejo aqui também essa graça soberana dele sobre esses homens. Mais para frente os irmãos vão entender a respeito disso. Mas eu queria mostrar
e tratar com os nossos corações nessa noite e refletir a respeito era dessas duas verdades. O Senhor sempre vai confrontar o nosso coração para que Ele seja revelado como Senhor através das Sagradas Escrituras. Não tem outro meio. E Ele é o Senhor. É a segunda verdade. Ele é o Senhor, revelado através das Sagradas Escrituras. E para finalizar, Ele voltará. Nós cantamos hoje. Ele ressuscitou. Ele voltará. E fica para nós um desafio. Você e eu temos um compromisso durante essa semana. Um compromisso primeiramente consigo mesmo. Você tem um compromisso primeiramente para com Deus. Para com Deus de gratidão, para com Deus de refletir a glória dEle, onde você vai estar, para com o Senhor revelado a nós através da Sagrada Escritura, Jesus Cristo, que é o Salvador. Esse é o nosso compromisso durante toda a semana. Entender que Ele é o Senhor das nossas vidas. Quem vós dizeis que é o Cristo? Amém? Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por esse primeiro momento aqui, de olharmos para esse texto, enxergarmos que Cristo Jesus é o Senhor revelado através das Sagradas Escrituras. Que Ele nos faz pensarmos a respeito dEle, quem Ele é e o que nós temos realmente em mente a respeito de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade concedida a nós, de estarmos aqui nessa noite, para juntos ouvirmos da Tua Santa Palavra, entendemos, Senhor, que Tu nos confronta através das Sagradas Escrituras, para que Tu revele a nós que Tu és o Senhor. Que nossa mente e o nosso coração possa sempre refletir a respeito disso. Quem é o Cristo? Quem és Tu, Senhor? E possamos responder: Tu és o Senhor, Tu és o meu Salvador. E assim caminharmos, Senhor, em paz, caminharmos seguros, Senhor, não duvidosos, ó Pai, de quem é o nosso Senhor e Salvador. E que possamos ser incomodados através do Teu Espírito Santo para anunciar, Senhor, a outros também, que Tu és Jesus Cristo, o Senhor, revelado através das Sagradas Escrituras. É assim que nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.